Questão 50, o que ela vai dizer aqui pra gente? Ó, em relação ao conhecimento sobre a formação cultural brasileira, iniciativas como a descrita no texto favorecem o quê? Eu preciso que você entenda um fundamento. Toda questão que envolver formação cultural, eu preciso que você entenda que essa questão, ela vai ser uma questão discriminatória, tá? Eu não sei o grau de discriminação nessa questão. Mas o que é discriminatório, Renato? É preconceito? Não, cuidado, não estou dizendo que essa questão está falando de discriminação. Ela até pode falar, mas discriminatório no fundamento, estou dizendo que é uma questão que você não pode errar, porque se você errar, ela custa muito caro, tá? Então, o que eu vou trazer aqui para você dentro do fundamento, tá? Do conteúdo, né? É que, cara, se a questão falar sobre formação cultural brasileira, etc., dê uma atenção. E aí você não pode errar na prova. Renato, como é que eu garanto que eu não vou errar uma questão na prova? É muito simples. Toda questão que você responder, você pode fazer marcações nela. Você vai pegar a sua prova e vai fazer assim, ó. Escreve assim e coloca. Revisar depois, entendeu? Ah, eu tenho certeza, Renato. Então escreve alguma coisa. Cria uma sigla, por exemplo, né? Sei lá, aqui eu coloco certeza, tenho certeza. Ou quando eu tenho certeza, eu já marco uma alternativa. Digamos que nessa questão aqui, eu tenho certeza que é a letra E, entendeu? Eu tenho certeza. O que eu faço? Eu não vou voltar para revisar. Eu já coloco assim, ó. Letra E bem grande. Por que eu coloco letra E grande? Porque na hora que eu passar o gabarito, eu não quero ficar conferindo. Imagina que se eu estivesse fazendo gabarito, eu não tenho cor vermelha. Imagina que eu tivesse feito isso aqui, ó. Marcado B. Aí eu vou lá e falo, não é B. Aqui, eu acho que é E. E aí eu vou lá e puxo uma seta para E. Aí na hora de marcar o gabarito, eu vou perder tempo. Porque imagina que, não é E. Voltei para a letra B. É essa aqui. Eu puxo duas setas para B. Pô, cara, tem gente que faz isso, tá errado. Vai errar a questão no gabarito. Então, ao invés de você fazer isso, você marca a tua alternativa, tá? Quando você tiver certeza, você coloca a letra grande. Uma que você colocou a letra grande aqui, você está sinalizando que você não vai voltar para revisar ela. Você tem certeza da resposta. Qualquer uma que não tiver uma letra grande, significa que você pode voltar para revisar. Entendeu? São alguns fundamentos importantes aqui. Em relação ao conhecimento sobre a formação cultural brasileira, iniciativas como a descrita no texto favorecem o quê? Projeto Joga Luz sobre negros e prevê perspectiva histórica. Opa! Já falou uma questão, falando sobre negros, já sei que é uma questão que fala, então, muito provavelmente sobre cultura africana ou cultura negra, né? Vamos entender. Superar a história da escravidão como principal marca da trajetória do negro no país tem sido uma tônica daqueles que se dedicam a pesquisar sobre as heranças de origem afro à cultura brasileira. Será que é uma questão que traz a resposta do tema da redação do Enem 2024? A esse esforço de reconstrução da própria história do país. Alia-se agora uma criação da plataforma digital Ancestralidade. A história do negro, olha só, no Brasil vai continuar sendo contada. A cada passo que a gente dá para trás é um passo que a gente avança. Miss Márcio Beck, idealizador da plataforma, sobre o estudo de figuras ainda encobertas pela perspectiva, figuras que estão encobertas pela perspectiva histórica impostas pelos colonizadores da América. A esse esforço de reconstrução, tá, da própria história. Deixa eu te ajudar aqui, né? Quais são os principais distratores, tá? Olha só, ela vai dizer recuperação do tradicionalismo, estímulo ao antropocentrismo, reforço do etnocentrismo, resgate do teocentrismo, crítica ao eurocentrismo, tá? Uma questão que pode ser respondida por interpretação, mas também por contexto histórico. Em relação ao conhecimento sobre formação cultural brasileira, iniciativas como descritas no texto favorecem. Então você tem que sempre anotar isso aqui, ó. Favorecem é o ponto positivo. Então você tem que buscar aquilo que está sendo favorecido com a medida no texto, tá? Aí você vai pensar o seguinte, favorece, estímulo ao antropocentrismo? O que é o antropocentrismo, né? Você colocar o homem no centro. Não, o texto ele não favorece o antropocentrismo, tá? É uma questão que fala sobre negros, beleza? E principalmente tradição, tá? A tradição negra. Vamos lá para a gente entender. Reforço do etnocentrismo? Não favorece isso. Inclusive, né, desfavorece o etnocentrismo. Pensa que o etnocêntrico é você colocar a sua cultura como um centro, né? O etnocentrismo é você colocar a sua cultura como superior à outra, né? Uma visão etnocêntrica. Você julga a cultura do outro a partir da sua. Isso é o etnocentrismo. Isso é desfavorecido como contexto, né? Então, a medida no texto, você tem que buscar o que favorece. Favorece o etnocentrismo? Não, desfavorece. Favorece o resgate ao teocentrismo, Deus no centro? Não, em nenhum momento a questão está falando que resgata o teocentrismo, a religiosidade, tá? Agora, olha só, tá? Quando a gente vai buscar, se você ficou entre A e letra E, são o principal distrator. Recuperação do tradicionalismo. Crítica ao eurocentrismo. Agora você vai fazer um recorte histórico para a sua vida, tá? Toda a cultura, ela tem uma visão eurocêntrica quando ela é escrita dentro do seu fundamento, quando a gente estuda o processo de colonização e como foi contada. Toda a literatura quinhentista, todas as escrituras, as obras de artes, elas possuem uma visão
eurocêntrica, do ponto de vista do colonizador, tá? O ponto de vista eurocêntrico. Inclusive, até, sei lá, o mapa, né, cartográfico, ele vai ter uma visão eurocêntrica, colocando países, muitas vezes, do norte, países, né, da América do Norte, países da Europa, por exemplo, muito maiores do que eles realmente são. Quando você olha o tamanho da Europa com o tamanho da África, ali você vai ver justamente isso. A posição com que fica no globo. Se você vê o mapa, a Europa fica no centro, né? E você vê, por exemplo, então, que a América tá mais para cá, o outro para lá. Por que que a Europa tá no centro? Por que que o Brasil não está no centro, né? Porque a visão é contada do ponto de vista eurocêntrico. Vai cair esse ano, em 2025, o mapa do IBGE. E esse mapa do IBGE, ele estará com o Brasil no centro e ele estará ao contrário, como é dito, tá? Essa resposta da questão que vai cair no Enem 2025, ela basicamente vai estar pautada no ponto de vista justamente sobre como é recontada e reconstruída a história. O ponto de vista de que não existe um mapa certo, ou seja, um jeito certo de você ler o mapa. Colocar o Brasil no centro significa você mostrar que nós estamos no centro das decisões geopolíticas mundiais. Colocar o mapa meio que invertido faz o Brasil, ao invés de estar no sul do globo, ele está agora no norte do globo, porque o norte sempre esteve como hegemonia, e o sul do globo como países emergentes. Por isso que vem a criação do BRICS, Brasil, África do Sul, Índia, ali China, países geralmente que estão no sul do globo, agora é o sul global que está forte. Com uma medida de resistência, a gente inverte o mapa e coloca o Brasil agora no norte, e colocando Estados Unidos e Europa embaixo, então olha só, Brasil em cima e Estados Unidos e Europa embaixo, e centraliza a América, colocando ela no centro. Então agora o Brasil recebe uma posição de destaque. Essa questão estará no Enem 2025. E se eu acertei ela, agora já está pronto para ser clipada, né? Clipada. Tá? Imagina se cair, né? Se cair essa questão, ela já está pronta para ser clipada, tá? INEP, não tive acesso à prova, tá? Não tive acesso à prova, mas se cair essa questão de geografia, ela foi prevista já na tua prova, tá? Já era pronta na sua prova. Bom, é uma visão o quê, Renato? Uma crítica ao eurocentrismo, justamente isso, ó. Em relação ao conhecimento da formação cultural, iniciativas como a descrita favorecem o quê? A crítica do eurocentrismo. Ela critica, ó, encoberta sobre a perspectiva histórica imposta pelos colonizadores. Sim, uma visão eurocêntrica da história, né? Ou seja, até mesmo o conto de como foi a colonização, como foi, por exemplo, o período da escravidão, tudo que você leu sobre isso, essas histórias, como é feita a conquista, toda ela é contada do ponto de vista eurocêntrico, né? Colocando lá, chegando na América, né? Todo ponto de vista eurocêntrico, né? Então é essa crítica que tem. Vamos contar a história real de como aconteceu. Agora, tá? Se você ficou em dúvida entre a letra A, dizendo recuperação do tradicionalismo, né? Tem que tomar um cuidado, porque o tradicionalismo, ele não está recuperado, porque o tradicionalismo, ele é combatido. Recuperar o tradicionalismo, a tradição antiga, ela é preconceituosa. Eu disser que eu vou recuperar o tradicionalismo, como? O tradicionalismo é o tradicionalismo europeu. Perceba que a gente não está recuperando a tradição contada, a história contada, como se ela tinha sido, por exemplo, esquecida e agora eu estou recuperando essa história. Ela está sendo reconstruída, entendeu? Porque a forma com que ela foi construída está errada. Tá entendendo? Então, essa aqui foi um grande extrator. Não é recuperar o tradicionalismo, entendeu? Mas reconstruir a história, entendeu? Porque eu só recuperar, por exemplo, seria eu falar assim, olha, as escritas antigas, as cartas de Pero Vaz do Caminha, a carta de Pedro Álvares Cabral, elas estão esquecidas, vamos recuperar essas cartas, mas essas cartas estão marcadas de literatura eurocêntrica. Eu não quero recuperar essa tradição europeia, a tradição portuguesa. Eu quero reconstruir a história, tá? Beleza? Faz sentido pra vocês? Pegaram? Quero reconstruir a história e não recuperar essa. E aí é a grande nuance. Renato, mas não vai recuperar a tradição africana, não, porque recuperar é como se ela já existisse, mas ela não tem, ó, existiu a ancestralidade, mas ela foi suprimida, entendeu? Então, tô reconstruindo a história e agora inserindo a cultura, tá? Que não teve espaço para existir no Brasil. Ela não teve espaço para entrar, né? Então, eu tô reconstruindo agora essa história. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards
próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.